por mais esse momento tão maravilhoso que tem nos concedido, estarmos na tua casa, para aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. O Senhor sempre tem usado teu servo, pastor Moisés, e creio, Senhor, que vai falar conosco nessa noite, por intermédio dele novamente. Por isso nós oramos, por tudo te agradecemos, em o nome santo de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Obrigado. A todos os irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E podem se assentar. Graças a Deus por mais um dia que se passou. E mais uma vez Deus nos trouxe a este lugar. E aqui nós estamos bendizendo a Ele e certamente sendo abençoados por Ele. Irmãos, vamos então para a sequência da nossa aula, que começou ontem, a nossa participação. Página 29. E a gente teve ontem aqui a leitura de 2 textos, que são textos que dão a noção do que foi proposto, que é sobre liderança cristã servidora. E hoje vamos dar sequência ao segundo ponto da matéria que vocês têm em mãos através da apostila. E eu peço a você que, se for possível, colocar aí no telão João 15:5, que é o nosso versículo dessa próxima parte que vamos abordar. João 15:5. Ontem nós falamos aqui, parece uma coisa muito bizarra, que para ser um líder cristão, o primeiro passo é uma conversão a Cristo. Então, para mim, isso é fundamental. E hoje, tem aqui uma outra questão que alguém pode ouvir e dizer: Moisés, isso é mais do que básico. Mas eu quero então relembrar, eu quero interagir com vocês acerca disso. A liderança cristã depende de Cristo. Porque tem gente que se atreve, e vou mostrar para vocês, se atreve a liderar sem Cristo. Então vamos olhar aí. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por quê? Olhem só, gente, essa parte final. Porque sem mim nada podereis fazer. Tem versão atualizada, por exemplo, diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então que a gente, nesta noite, comece a relembrar, vamos dizer assim, que a nossa vida, num todo, depende de Cristo. Para tudo. E principalmente para liderar. Muito mais ainda. Então, não existe liderança cristã independente de Cristo. A verdadeira liderança, sob a perspectiva cristã, baseia-se na dependência de Cristo Jesus. E aí, esse versículo, ele traduz para mim uma das grandes verdades da Bíblia. Vamos aqui imaginar, é apenas uma hipótese, porque não existe essa questão no sentido real. Vamos imaginar se alguém chegasse em mim e dissesse assim para mim: Moisés, nós vamos suprimir toda a Bíblia, de capa a capa. Vamos suprimir e deixar apenas uma frase. Qual frase você escolheria de capa a capa para permanecer? Tudo o demais seria suprimido. Para mim, gente, seria essa expressão, Jesus dizendo: sem mim nada podereis fazer. Para mim é ponto final, é incontestável. Então vamos olhar
essa afirmação de Jesus. Ele disse: eu sou a videira, vocês são as varas, vocês são os ramos, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Gente, essa preposição, estar em Cristo, andar em Cristo, viver em Cristo, morrer em Cristo, ressuscitar em Cristo, essa preposição, ela é muito usada por Paulo, e talvez, eu nunca contei, não sei se alguém tiver a curiosidade de contar, me diga, mas eu creio que há mais de 100 vezes essa preposição ou algo equivalente que Paulo usa. Quando Paulo fala em Cristo, ou seja, nós estamos na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo está em nós. Ou seja, houve uma junção. Seria semelhante o ferro no fogo e o fogo no ferro. Então aqui Jesus está dizendo assim, olha, eu sou a videira. Vamos de maneira muito simples, mas de maneira muito objetiva, aqui dizer o seguinte: se o ramo ou a vara, como você queira, for arrancada da videira, a vara vai morrer, vai se secar e vai desaparecer. Porém, a videira continua sendo videira. Se uma árvore for arrancada da terra, a árvore vai morrer, vai se secar, vai desaparecer. Porém, a terra continua sendo terra. Se um peixe for retirado do mar, o peixe vai morrer. Porém, o mar continua sendo mar. Jesus em nós continua sendo o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, o Todo-Capaz, com toda a autonomia, assentado em seu trono de glória, sendo adorado 24 horas por dia pelas miríades celestiais. Jesus em nós continua sendo o mesmo. E nós, sem Jesus, não somos nada, gente. Nada vezes nada ao quadrado. Vocês estão percebendo essa dependência de Jesus? E eu quero que você comece a refletir comigo, que desde as coisas mais básicas da vida, porém fundamentais, até aquilo que é mais expressivo, mais relevante, nós dependemos de Jesus. Por exemplo, para mim dar uma respirada, eu dependo de Jesus. Alguém pode dizer não, Moisés? Eu diria sim. Uma respirada, gente. Há uma pesquisa que eu assisti faz muitos anos, uma pesquisa científica, eu achei ela muito interessante. Ela dizia o seguinte: uma pessoa que vive 80 anos, ela respira em média 17 milhões de litros de oxigênio. Seria mais ou menos equivalente, segundo essa matéria, 3 vezes o estádio do Maracanã cheio de oxigênio para uma pessoa que vive 80 anos. Hoje aqui, vamos dizer que a maioria ou a média aqui tem 40 anos. Então, naturalmente, dentro dessa proporção, quem vive 40 anos vai respirar 8 milhões e meio de litros de oxigênio. E dentro dessa perspectiva, a minha pergunta é a seguinte: se você fosse pagar o oxigênio que você já respirou, você conseguiria pagar esse oxigênio para Deus? Partindo de mim, jamais conseguiria pagar, gente.
Eu não sei quanto que está um litro de oxigênio hoje, mas jamais conseguiria pagar. Deus não está vendendo oxigênio. Deus não está cobrando oxigênio. O que Deus quer e espera é que reconhecimento que nós dependemos dele para uma respirada. Deus quer esse reconhecimento. Nós tivemos aí recentemente a pandemia, e quanta gente foi levada para o respirador mecânico, respiração artificial. Lá em Londrina, a esposa de um pastor foi, e depois que saiu, ela disse para mim: pastor, eu não queria depender de respirador artificial, mas se eu não fosse levada, eu teria morrido. Eu não conseguia respirar, não conseguia puxar oxigênio, eu estava morrendo. Então ela não queria ir para o aparelho, ela queria respirar naturalmente, mas não conseguia. Ela queria, mas não conseguia. Então vocês estão percebendo, não basta eu querer, eu dependo de Deus. Teve uma matéria nesse período da pandemia, eu assisti, achei interessante, saiu pela internet, eu vi no YouTube. Na Europa, um senhor bem idoso, de 90 e poucos anos, ele foi internado durante a pandemia e foi levado para o respirador. Quando ele teve alta, o médico foi com ele, ou seja, o acompanhou até a recepção do hospital. E quando chegou lá, ele foi perguntar para a recepcionista quanto ele devia ao hospital. E foi apresentado a ele um valor de 500 euros pela ida dele no respirador. Apenas pagaria o respirador, 500 euros. Ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, o médico olhou atentamente para ele e perguntou para ele: o senhor não tem condições de pagar os 500 euros? Ele disse: sim, eu tenho condições de pagar os 500 euros e muitas vezes esse valor. Mas então por que o senhor está chorando? Ele disse: eu tenho 90 e poucos anos e até hoje nunca paguei 1 litro de oxigênio para Deus. Olha que conclusão linda, gente. E aí a minha pergunta para você, para a nossa interação é: quantas vezes por dia, ou por semana, ou por mês, você para, dá uma bela respirada e diz: obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma respirada. Então, quando Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, gente, verdadeiramente nada. Então você, para uma respirada, depende dele. Para você dar um passo, você depende dele. Para um gesto, você depende dele. Para você falar, você depende dele. Para ouvir, depende dele. Para enxergar, depende dele. Para se expressar, depende dele. Então veja a dependência dele. Vocês conheceram, por certo, aquele ator que já faleceu faz alguns anos, o Christopher Reeve, que interpretava o Superman. E alguns anos antes dele morrer, por infelicidade e por ironia do destino, ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico. E aquele homem, gente, famoso no mundo inteiro, rico, muito influente, teve muitos médicos que se habilitaram a tratar dele, que seria uma pesquisa importante para a ciência. E tentaram, e ele era colocado numa cadeira de rodas, os pés amarrados, braços amarrados, o pescoço com suporte para não cair. E ele queria, gente, houve todo o empenho, todo o esforço para reabilitar o Christopher. Mas ele não conseguia fazer isso aqui, ó. Ele queria, mas não conseguia. Isso é para a gente perceber
que não depende apenas da nossa vontade, gente. Depende de Deus. Então que a gente tenha essa consciência plena e absoluta, tudo está na mais completa dependência de Deus. Então, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, a dependência de Jesus é inegável. Aí, quando nós olhamos, tem algumas referências que reforçam esse pensamento. Essas referências estão na apostila. Entre essas, João Batista falou e João, o evangelista, registrou. João 3:27. O que João Batista disse? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Coisa alguma, gente. Então, outra referência, Tiago 1:17. Toda dádiva e todo dom vem do alto, descendo do Pai das luzes. Vem lá do alto. E aí, quando a gente olha isso, o que a gente pode dizer? Deus é a fonte de toda bênção. Deus é a origem de todo benefício. Deus é o nosso grande ajudador. Deus é o nosso maior benfeitor. Ele é tudo para nós. E Paulo chega a dizer que Jesus é tudo em todos. Então, quando o Tiago fala aqui, toda dádiva e todo dom vem do alto. Então, a fonte é única. Quando você chega na sua casa e você abre a torneira, tá, da pia da cozinha, ou do banheiro, ou do tanque, vai sair naturalmente água. Porém, a torneira não é a fonte. O encanamento da casa não é a fonte. A caixa d'água não é a fonte. Nem a tubulação da rua é a fonte. Nem o reservatório central da Sanepar é a fonte. Aí é o rio. Talvez sim. Mas a água do rio vem de onde? Lá de cima. O que eu quero mostrar para vocês, todos nós aqui, gente, nós somos, diria assim, meios. Nós somos canais. Um ajuda o outro e assim sucessivamente para que consigamos as realizações da vida. Então nós não somos fonte, nós somos canais. Fonte é Deus. Então, Tiago afirma isso. Aí vem Paulo mais uma vez e fala, e Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Aí na apostila eu cometi um erro, gente. É 17:25 e não 15:25. Olha só o que Paulo falou. Ele mesmo, vamos começar desde o início do versículo, eu ia falar da metade para frente. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Aí está a ênfase que eu quero que você ouça. Pois Ele mesmo, Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, Deus é quem dá a vida. A vida que você tem é de Deus. Pertence a Deus. Irmãos, nós temos uma expressão cultural, não só no Brasil, no mundo inteiro. É uma expressão comum. Nós entendemos essa expressão, nós usamos essa expressão. Nós dizemos assim: minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha. Nós usamos o pronome possessivo, meu ou minha. Porém, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem é dono de quem? Ninguém é dono de ninguém, gente. Jesus mostra para nós
E no Salmo de número 100 ou 24, fala que do Senhor é a terra, 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E qual a sequência? Como? Pode repetir aí. O mundo e tudo que nele há, gente. Então, o verdadeiro dono da vida é Deus. Aqui está dizendo, Ele é quem dá a todos a vida. Então, a vida pertence a Deus. E Deus deu a vida para você. E falei ontem aqui, com qual objetivo, com qual razão. Descubra isso. Entenda esse projeto de Deus que se chama você. E aí Paulo fala, ele dá a vida e depois a respiração. Quando fala respiração aqui, gente, fala de manutenção da vida, preservação da vida, sustentação da vida. Então Deus dá a vida e dá a sustentação. E aí eu começo a imaginar, é coisa da minha cabeça, que Paulo está lá falando, Lucas está escrevendo, aí Paulo fala assim, olha, Deus mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e agora, coisa da minha cabeça, Paulo olha para Lucas e pergunta, Lucas, tem bastante pergaminho? Tem bastante tinta? Tem bastante pena? Para a gente enumerar uma série de coisas? Aí Lucas deve ter olhado para Paulo, nós temos um tanto razoável, mas o que você quer que eu escreva, Paulo? Aí Paulo pensa, reflete, Lucas, o seu papel não comporta, a tinta não é suficiente, as penas jamais conseguiriam enumerar o que Deus nos dá, o que Deus nos proporciona, o que Deus nos concede. Aí Paulo resume tudo em todas as coisas. Então Deus é quem dá para você a vida, Deus é quem dá a você a respiração, e todas as coisas. Mas pastor, eu me esforcei, me ralei, trabalhei, corri. Sim, mas quem te deu saúde? Quem te deu habilidades? Quem te deu capacidade? É Deus. Então tudo vem dele. E aí o versículo 28, 17 e 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então vocês estão percebendo que sem Jesus, nada feito. Nada, nada, nada. Então, aí gente, 2.2, a dependência. 2.3, ainda na página 29, Moisés, vocês conhecem a história de Moisés, foi altamente preparado em todas as áreas da vida. Faltou o S aí, né? Em todas as áreas da vida. Consequentemente, se tornou um dos mais eminentes, um dos maiores líderes que o mundo já presenciou, gente. A história fala, a história mostra, a sociologia reconhece. Moisés foi um dos maiores líderes que o mundo já viu. Aí, nós estamos falando que Jesus, ele é insubstituível e indispensável, dentro da nossa exposição aqui. Aí Moisés, ele fica 40 anos dentro do palácio de Faraó, sendo instruído em toda a ciência, tudo, matemática, física, geografia, história, filosofia, medicina, tudo que você imagina. Imagina hoje uma pessoa dentro da Casa Branca, que é o país número 1 do mundo, por 40 anos tendo professores exclusivos. Imagina o potencial dessa pessoa. Então Moisés, 40 anos estudando, instruído em tudo. E aí quando Deus o comissiona para levar o povo da terra de Canaã
até a terra, ou melhor, desde a terra do Egito até a terra de Canaã. E quando Moisés está conduzindo este povo, a uma certa altura do deserto, Deus falou assim: Moisés, o povo é rebelde, o povo é insubmisso, eu não serei mais com você, não estarei mais com o povo, porém, eu vou mandar um substituto, eu vou dar alguém no meu lugar, para que esteja fazendo o que eu faço. Irmãos, vamos imaginar, naquela hora Moisés, talvez alguém em lugar de Moisés, poderia pensar o seguinte: aí eu sou preparado, conheço tudo, sou habilidoso, eu sou condicionado, aí eu posso pegar esse povo e levar até a terra de Canaã, eu tenho condições para isso. Moisés sequer pestanejou. Deus mal terminou de falar, ou seja, mal terminou de fazer a proposta: eu não serei com vocês, mas darei um anjo para que esteja no meu lugar. Moisés já disse de imediato: se ele usa condicional, se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Moisés reconheceu imediatamente que Deus é plenamente insubstituível, gente. Anjo é bom? Lógico que é. Tem poder? Tem poder. Mas o anjo não faz a vez de Deus. O homem não consegue fazer a vez de Deus. Então, o que Moisés queria dizer? Se 33:15 está na apostila. Se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Ou seja, Moisés estava dizendo o quê? Sem a tua presença, nós somos incapazes de darmos o próximo passo. Sem a tua presença, Senhor, nós já somos derrotados sem sequer chegarmos ao final da caminhada. Sem a tua presença não tem amanhã. Sem a tua presença não tem perspectiva de futuro. Sem Deus não tem nada. Irmãos, vamos aqui imaginar, conjectura para a gente entender a grandeza de Deus. Vamos imaginar como Moisés que estava enfrentando. Vamos dizer, se o mundo inteiro disser para você: estamos contigo, caminharemos contigo, estaremos ao teu lado para o que der e vier. Eu diria para você, se o mundo inteiro disser para você, mas Deus não estar com você, não se atreva a dar o próximo passo. Em contrapartida, se o mundo inteiro disser: nós não iremos contigo, não caminharemos contigo, não estaremos ao teu lado, mas se Deus disser: eu estou contigo, vai em frente. Vai em frente. Um com Deus é maioria, gente. Aí quando nós olhamos quem é Deus, gente, Deus é transcendental. Ou seja, não tem como explicar. A nossa cabeça, nossa racionalidade não tem como dimensionar Deus. Mas quando nós olhamos isso, o que nós podemos dizer? Deus, Ele é o que? Quando Deus peleja por nós, Deus é o único ser que jamais experimentou o sabor de um fracasso. Deus jamais experimentou uma derrota. E Deus, quando fala Romanos 8, 31 a 37, que Deus peleja por nós. E Deus não apenas nos faz vencedor. Paulo fala que Deus nos fez mais do que vencedores. Então, a razão da nossa dependência dele, ela é mais do que evidente. Então, na sequência aí, tem uma frase, gente, que eu acho interessante, 2 e 3, diz assim: quando
a última coisa que você tiver na vida for Deus, você vai descobrir que Ele é a única coisa que nunca pode faltar na sua vida. Então Deus é, gente, indispensável, insubstituível, razão pela qual Ele disse, Ele afirmou: sem mim, nada podeis fazer. Se para essas coisas básicas, repito, fundamentais, nós dependemos dele, imagina para os grandes desafios, as grandes pelejas que nós enfrentamos no dia a dia. Então, o número 3, página 30, fala sobre qualificação, gente. Então, número 1, ontem falamos que para ser um líder servidor, conversão, transformação de vida. Segunda questão que nós abordamos hoje, liderança cristã depende de Cristo. Parece uma coisa meio contraditória, mas é o que nós estamos abordando e mostrando. E o número 3 agora, qualificação. Qualificação. E aí quando falo qualificação, eu quero que você abra sua Bíblia, ou se puder colocar para nós aí no telão, 2 Timóteo 4:12. É a referência que nós temos na apostila. E nós vamos falar sobre isso aqui neste momento. Paulo escreve essa carta para Timóteo. São as últimas palavras de Paulo antes de ser martirizado. E ele fala para o jovem Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Desculpa, gente, estou mais um erro. 2 Timóteo 4:12. Eu cometi um erro. Obrigado, irmã Rosângela. É 2 Timóteo 4:12. É a primeira mesmo? Ixi, então, pastor Altair, o senhor falou que onde de nem Freud resolve isso. Estou precisando de um freudiano aí na plateia para ver. Então, aí está, gente, ó. Olha a ênfase de Paulo. Ele fala: ninguém despreze ou desconsidere a sua pouca idade, por ser jovem. Mas seja um exemplo. A versão corrigida diz: mas ser o exemplo. O está mostrando artigo masculino definido, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento. Tá, muito obrigado. Então, observem bem, o que eu quero mostrar para vocês, qual foi o contexto aqui de Paulo. Gente, a igreja onde Paulo mais ficou tempo foi Éfeso. 3 anos. Depois de Éfeso, Corinto, 18 meses, se eu não estou equivocado. Depois Tessalônica, onde ele mesmo ficou, talvez algumas semanas. Então, Paulo fica 3 anos em Éfeso. Éfeso, aí o pastor Altair, que ele é dessa área aí, se eu não me engano, era talvez 3ª ou 4ª cidade do Império Romano. Era uma grande metrópole. Centro universitário, industrial, era uma cidade próspera, e segundo os historiadores, 200 e poucos mil habitantes, uma população bem evoluída, nível cultural bem elevado. Então Paulo ficou 3 anos nessa cidade. Ele, quando chega em Éfeso, qual era o nome usado para Éfeso? Centro religioso da Ásia Menor. E quando nós olhamos Atos 19, ali começa a dizer o que Paulo fez, e é muito repetitivo e muito incisivo o escritor Lucas, falando que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Quando Paulo evangeliza, gente, ali havia muita
prática de artes mágicas, espiritismo. E as pessoas que se convertiam, elas vinham trazendo seus manuais de artes mágicas e traziam em praça pública e queimavam. Aí você para um pouquinho e pensa, qual é a quantia? 50.000 peças de prata. Fazendo logicamente uma contagem bem superficial, mas para ter uma ideia, imagina 50.000 peças de prata, seria equivalente a 50.000 dias de um trabalhador. Seria em média 130 e poucos anos, alguém trabalhando exclusivamente e totalmente só para comprar manuais de artes mágicas, livros, literaturas. Imagina alguém trabalhar 130 e poucos anos acumulando livros e mais livros. Essas pessoas, quando se converteram, não foi necessário Paulo chegar na casa de ninguém e dizer, arranca isto, arranca aquilo, se desfaça dessa coisa. Não. Está dizendo, às 19, que as pessoas espontaneamente vinham e traziam. Imagina a montanha, e ali queimaram em praça pública, gente. Primeira coisa então que havia lá em Éfeso. A segunda coisa que havia em Éfeso era a deusa Diana. Eles se ajuntavam, se reuniam, os seus adoradores, e por espaço de 2 horas, eles gritavam, grande é a Diana, deusa dos Efésios. 2 horas. E aí tem algumas especulações que o templo dela comportava 20 e poucos mil adoradores. Mas o que eu quero enfatizar aqui não é essa questão do tamanho do templo. Naquela cidade tinha muitas fábricas, muitas indústrias de nichos de Diana, imagens de Diana. E quando isso aconteceu, consequentemente tinha o comércio. Tinha a fábrica, tinha a indústria e tinha o comércio. E se tinha o comércio, tinha consumidor. Mas de repente nós vemos em Atos 19, e depois vai para o 20, a indústria de nichos entrou em falência, gente. O comércio já não vendia mais. Eles se reuniram e disseram, este homem chamado Paulo nos levou à falência. Acabou com o nosso negócio, de onde vinha o nosso sustento. Vocês estão percebendo o que era Paulo? A nocividade dele para o inferno, gente. Tá. E a terceira coisa que tinha lá em Éfeso era um deus chamado Baco. Aí há muitas especulações, eu tenho a minha maneira de entender, aí cada um tem a sua também, respeito. Se você procurar hoje o que significa a palavra bacana, algo legal, bonito, atraente, tal. Mas para mim, gente, surgiu nesse período aí, ó, o deus Baco. Para que os adoradores, para que os servos de Baco pudessem adorá-lo e servi-lo, só era possível se eles estivessem cheios de mosto, embriagados com vinho, totalmente tomados pelo vinho. Então, quando estavam totalmente embriagados, faziam suas orgias, faziam seus bacanais, de onde vem a palavra bacana. Então, Paulo vê isso, e quando ele escreve sua carta para Éfeso, 5:18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas, aí tem o imperativo, mas, enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo queria dizer? Se vocês querem servir eficientemente a Jesus, sigam o exemplo dos adoradores de Baco, não com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Então, é nesse contexto, e aí a pergunta que me incomoda, gente, eu fico com vergonha de mim, da minha fé, da minha vida de produção para o reino de Deus. Quando Paulo chega lá em Éfeso, ele não tinha espaço, não tinha uma igreja. Ele usa uma pequena saleta de um filósofo chamado Tirano. E essa saleta não era disponível o tempo todo. Ela era usada de manhã e à tarde.
e sobrava esse espaço intermediário do dia, onde Paulo aproveitava. E diz que cabia umas 12 pessoas, que se reuniam com Paulo. Então Paulo faz aquilo ali sua base missionária. Aí, 3 anos depois, qual é o conceito? Não é mais centro religioso da Ásia Menor, mas centro cristão da Ásia Menor. Paulo não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha som. Gente, não tinha nada de recursos que nós temos hoje. Não só Éfeso, como toda a Ásia Menor vai ouvindo o Evangelho. E aí, quando eu falei para vocês, coloquei aquela referência, nós estamos aqui abordando liderança. Quando Paulo fala assim, agora eu vou embora, eu preciso de um sucessor. Quem será meu sucessor? Timóteo. E se você olhar como Timóteo surge no cenário de Paulo, é outra coisa interessante. 14 Atos ali é uma outra história. Aí Paulo pega Timóteo e leva para Éfeso para ser o sucessor de Paulo. Gente, eu parei faz 7 anos e pouco. E quando eu parei, eu fiz a indicação. Aí houve, logicamente, o conselho da igreja, assembleias e muitas reuniões para aprovar o nome. Está lá o pastor Elias. Gente, suceder o Moisés é fácil, muito fácil. Já pensou suceder Paulo? Ocupar o lugar de Paulo? Então, não era para menos que Timóteo ficou. Gente, assustado, ficou inseguro, pouca idade. Uma igreja onde Paulo ficou 3 anos, criou uma base teológica, uma estrutura das maiores. E aí quando eu imagino, a Bíblia não diz claramente, mas eu imagino, vendo nas entrelinhas, que Timóteo pensou o seguinte: o povo aqui é exigente. O povo aqui está acostumado com esse homem chamado Paulo, doutor. Como que eu vou conseguir dar sequência? Aí Paulo sabe disso, tem conhecimento disso, e ele escreve para Timóteo dizendo que ninguém despreze ou desconsidere a tua mocidade, a tua pouca idade. Irmãos, aqui tem uma coisa que eu quero fazer uma pequena ênfase. Qual é o conceito mais básico, mais popular que nós temos hoje aqui, pelo menos no Brasil? Talvez no mundo, mas vamos aqui dizer o Brasil, a nossa casa. É uma pessoa com cabelos brancos, já avançada em idade. No meu caso, avancei em idade e estou sem cabelos brancos, porque foi tudo embora, né? Nem branco, nem preto, né? Mas o que dizem? Uma pessoa de cabelos brancos, uma pessoa avançada em idade, é uma pessoa experiente. É o que se diz, é o que se fala. Eles aliam ou vinculam idade avançada com experiência de vida. Em contrapartida, eles falam que uma pessoa jovem, aí adolescente hoje, 18, 20, 23 anos, 25 ainda é considerado um adolescente, eles falam que o adolescente ou jovem é um sinal de imaturidade, inexperiência. Eu discordo parcialmente disso. Há muita gente, com todo respeito e sem nenhum tipo de censura a ninguém, há muita gente avançada em idade, gente envelhecida na idade e imatura. E há muitos jovens, novos na idade, mas maduros porque já sabem o que querem, já sabem onde querem chegar. Então eu diria para você que maturidade não é uma questão cronológica. Maturidade é uma escolha. Então, Paulo estava dizendo para que Timóteo tivesse maturidade nas ações. E quando eu falo maturidade, vou usar aqui um exemplo, e espero que você me entenda, que não haja aí nenhuma censura. De vez em quando eu compro, de vez em quando eu me dou bem, de vez em quando eu me dou mal. Eu vou lá no mercado, um sacolão, comprar mamão. Lá não tem mamão totalmente maduro. E também não tem mamão totalmente verde. Está naquela fase intermediária, nós chamamos de vez.
o mamão está de vez, nem verde e nem maduro. Aí a gente compra, já tive por várias vezes essa experiência, a gente pega aquele mamão de vez e fala assim, daqui 2 dias, 3, 4 dias ele está pronto para o consumo. Ele vai amadurecer nesses próximos dias. A gente pega, leva para casa, 2 dias depois está igualzinho, 3 dias igualzinho, 4 dias igualzinho, não amadureceu. Lá pelo 5º, 6º, 7º dia, o mamão apodreceu e não amadureceu, gente. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Gente, sem censura aí. Apenas você acompanhar o raciocínio aí, ó. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, seja maduro. Que ninguém despreze. Aqui, gente, tem uma coisa muito, muito importante. Quando Paulo fala assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo. Essa palavra exemplo, quando vem da língua original, no qual o Novo Testamento foi escrito, seria tupos. Traduzido para o português seria tipos. Quem é mais velho como eu, já usei muito aquela velha máquina de datilografia. Aí eu quero colocar a letra A lá no papel sulfite que está na máquina de escrever. Então, naturalmente, apertava a tecla A e aquele tipo da letra A batia no papel sulfite e ficava imprimido. Esse impacto fazia a letra ficar impressa no papel. Recentemente, talvez seja mais fácil de entender, é muito comum em repartições públicas, principalmente, o velho carimbo. O carimbo tem lá a sua marca, tem o tinteiro. E alguém pega, vai lá na almofadinha de tinta, faz assim bastante, para ficar bem molhadinho o carimbo. Alguns ergam a uma distância de 30 centímetros, outros levantam lá em cima o carimbo e pá. Quando descem com força, naturalmente tem o impacto do carimbo no papel. E esse impacto faz com que aquela marca fique imprimida no papel. Era isso que Paulo queria dizer para Timóteo. Timóteo, quando alguém olhar para você, que a sua imagem pessoal de Cristo fique imprimida, que haja um impacto na cabeça dessa pessoa e a sua imagem fique inapagável na cabeça dela. Era isso, gente. Timóteo, independente da sua idade, que alguém ao olhar para você veja Cristo na sua vida, a imagem de Deus na sua vida, e a sua imagem fique gravada na cabeça dessa pessoa. Então veja o que Paulo está dizendo, as pessoas vão te respeitar, não pelo que você está falando, não pelo que você está dizendo, mas pelo que você é, e pelo que você faz. Aí Paulo começa a enumerar aqui, primeira coisa, ser o exemplo dos fiéis, nós já explicamos aqui. Aí ele fala, ser o exemplo na palavra, gente. Aqui tem aí outras versões, depende da versão, mas aqui quando fala na palavra, não quer dizer na palavra pregada, na pregação do evangelho, mas na conversação, no vocabulário. Que as pessoas, ao olharem para você, Timóteo, e elas, quando observarem o seu vocabulário, que elas percebam que o seu vocabulário é um vocabulário de gente crente. E quando Paulo escreve para Éfeso, é o que nós estamos abordando aqui, Éfeso 4, ou Efésios 4 e 29, o que é que Paulo, é uma referência bem conhecida, diz assim, não, é para a igreja de Éfeso, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
A palavra torpe aqui significa podre, estragado, inaproveitável. E você vai concordar comigo, seja onde for que você estiver, você vai ver hoje as pessoas tendo, gente, uma expressão de baixo nível. Às vezes, cada 10 palavras que falam, 11 são palavrões. São palavras obscenas, imorais, inadequadas para nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós somos influenciados por isso. Irmãos, não vou falar aqui, mas não estou inventando, me veio agora na cabeça, um pastor que veio de fora, lá para Londrina, já faz alguns anos, e ele, um dia foi dar uma palavra lá no círculo de oração, pegou o microfone e falou, quando eu era do mundo, quando eu fazia isso, fazia aquilo, e encontrasse alguém que me desrespeitasse, eu fazia dessa pessoa, e colocou FDP no microfone, falou essa palavra, essa expressão, no microfone. Então, olha o perigo de você ficar no meio de quem só usa palavrão, de quem só usa expressões inadequadas, impróprias. Você pode gravar e de maneira inesperada reproduzir. Faz acho que uns 8 anos mais ou menos, gente, uns 8 anos, hackearam meu telefone. Infelizmente uns 2 ou 3 pastores caíram na conversa do bandido e mandaram o dinheiro, achando que era para mim. A pessoa pegou meu perfil e começou a digitar, porque se usasse a voz, hoje tem a inteligência, mas naquele tempo não tinha, as pessoas perceberiam a voz. Então o bandido digitava, tinha meu perfil e digitava, conversava. E aí mandou uma mensagem para um irmão da igreja chamado Márcio, que trabalha numa revenda de veículos. E quando o Márcio recebeu aquela mensagem, na hora ele falou, essa pessoa não é o pastor Moisés. Ele não usa essas palavras. Esse tipo de expressão não é do pastor Moisés. Fiquei feliz, gente. Embora uma tragédia, irmãos perderam dinheiro, era uma hora ruim, a cabeça quente, porque não tinha como bloquear, e pessoas sendo prejudicadas, mas quando eu soube que ele distinguiu o bandido de mim, porque ele viu que eu não falava aquele tipo de palavra. Então, irmãos, que a gente tenha, de fato, um vocabulário cristão, saudável, sadio, que traga edificação, como diz aqui Paulo. Então, a primeira coisa é ser o exemplo na palavra, ser o exemplo na conduta. Na conduta, no procedimento, na vivência, no dia a dia, agir com integridade, bom comportamento, disciplina, mostrando maturidade espiritual, mesmo sendo jovem. E aí 1 Timóteo 3:6, o que é que Paulo diz a Timóteo? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Gente, não neófito. A palavra neófito é a junção de 2 palavras. Neo significa novo, e fitos significa uma planta, ou seja, uma planta recém-nascida. Aí vem para o novo convertido. Então, que a gente tenha uma conduta, de fato, que corresponda àquilo que nós declaramos que somos. Maturidade, já falei, repito, não é questão de idade, é uma questão de escolha. Eu decidi ser maduro, apesar da pouca idade. Eu estou aqui usando uma expressão onde Timóteo é o personagem. 3.2 e 1, nós já falamos. 3, 2 e 1 no finalzinho. Por gentileza, coloca para nós aí essa referência para mim importante. Colossenses 2:6. Olha aí.
Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem, prossigam a viver nele. Aí, o 7 que eu quero enfatizar, que é o que eu quero aqui falar alguma coisa. 2:7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gente, olha, Paulo está dizendo, enraizado, edificados, firmados na fé. Então Paulo está dizendo, vocês precisam ter raízes, ou seja, fundamento, e precisam crescer. Então quando fala edificar, é o que vai aparecendo. Raiz é o que fica na terra. Como vou explicar isso aqui para vocês? Irmãos, será que nós estamos enraizados em Cristo? Edificados em Cristo? Eu já morei no sítio, já fui da área rural até os 11 anos, puxei enxada, aqui na região de São Pedro do Ivaí, e isso eu fiz ainda com pouca idade, na minha fase criança, me lembro muito bem disso. Tem o pé de milho. O pé de milho, ele cresce, dependendo da qualidade, até 3 metros de altura, gente. Depende da qualidade. E as raízes do pé de milho são raízes profundas ou não? Sim ou não? Não. São raízes que ficam na superfície, chamadas raízes aéreas ou raízes superficiais. Então, atentem para isso. Raízes superficiais, raízes aéreas. O milho cresce 3 metros de altura. Aí você pega a alfafa, que é uma tipo gramínea, um vegetal para gado principalmente. E a alfafa, ela tem uma altura de 40 centímetros, 50 centímetros. É muito rica para o gado, principalmente. Então, 40, 50 centímetros da terra. Quanto ela tem de raiz? 3 metros de raiz. 3 metros de raiz. Qual é aqui o comparativo que eu quero fazer? O pé de milho, quando está grande, quando chega aquela hora onde a espiga já está amadurecida, ela tem que se secar, a gente faz a dobra. A gente vai lá, dobra o pé de milho, é isso aqui, e a partir do momento daquela dobra no pé de milho, ele vai se secar, vai morrer, nunca mais vai reviver, nunca mais. Ele vai se secar e vai se acabar. O milho vai se secar, a espiga. A alfafa, se você cortar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por ano, quanto mais você corta, mais ela vai produzir. O que eu quero mostrar para vocês, que tipo de fé aqui, que tipo de raiz eu tenho, como eu estou sendo edificado. Tem gente que fala assim, lá na igreja me cortaram, me podaram, pisaram em mim. Se você tiver raiz da alfafa, podem pisar em você, podem podar você, podem cortar você, você vai continuar frutificando, vai continuar produzindo, porque você tem raiz. Então nesta noite você reflita, eu sou um pé de milho, eu sou uma alfafa. Irmãos, quando nós olhamos, Deus usa desde Gênesis até Apocalipse, Deus usa a natureza, Deus usa animais, Deus usa o universo, Deus usa tudo que existe e é visível para transmitir verdades espirituais. Vamos aqui, uma figura, por exemplo, o cedro do Líbano. Eu quero ser líder, eu quero exercer liderança. Para você exercer liderança, eu quero dizer para você, você precisa estruturação. Você precisa de firmeza. Você precisa
estabilidade. E para conseguir tudo isso, eu diria, Deus usa duas coisas para nos dar crescimento. Quais são as duas coisas? Tempo e circunstâncias. Deus não usa micro-ondas para dar crescimento, gente. Micro-ondas, você coloca lá uma água para ferver, um leite. Lá em casa eu faço de vez em quando, embora não é bom usar micro-ondas, né? Gente, 2 minutos no máximo, o leite está fervendo. Deus não usa micro-ondas para te dar crescimento. Deus usa tempo e circunstâncias. Então o que eu quero dizer aqui quando fala é enraizado e edificado, exatamente isso. Quando você olha, nós somos assemelhados ao cedro do Líbano. O que acontece com o cedro do Líbano? Ele cresce para baixo, lá nas montanhas, e além do terreno rochoso, ele geralmente se apoia numa grande rocha. E aí vem o vento e bate nessa árvore chamada cedro do Líbano. Vamos imaginar aqui, gente, eu não sei aqui as posições geográficas, mas vamos imaginar, aí vem o vento do norte, empurra essa árvore em direção ao sul, ela vai envergar, porque o vento veio e levou ela para a posição sul. Aí vem o vento do sul, empurra lá para o norte. Outras horas, vem o vento leste, empurra para o oeste. Vem o vento do oeste, empurra para o leste. Então, esse trabalhar ocasionado pelo vento é essencial para que o cedro ou qualquer outra árvore cresça com fibras resistentes. Cresça com firmeza e tenha estabilidade. Olha aqui que eu entendo. A árvore tem que ser muito sólida. Entendo o perigo. Solidez sim, mas solidez com flexibilidade, gente. Porque se tiver só solidez, quando estiver grande e não teve esse trabalhar do vento, vai crescer sólida, mas o primeiro vento que bater vai quebrar. Então nós precisamos do que, gente? Dos ventos da vida, das tempestades da vida, dos vendavais da vida, das intempéries da vida, para que nós cresçamos com firmeza, com solidez e com estabilidade. Então, eu quero finalizar, o professor Gilson chegou aqui, né, para introduzir outro professor. Então, a gente vai parar aí, é nessa questão que Paulo fala, gente. Porém, eu quero dizer para vocês, as turbulências virão. As turbulências existirão, são inevitáveis. Porém, vamos imaginar, todos nós aqui, dentro de uma grande aeronave, e o nosso comandante se chama Capitão Jesus. Nessa grande viagem, nesse grande avião, as turbulências virão. Eu quero dizer para vocês, Deus não garante imunidade ou isenção de turbulências, mas Deus garante a você uma aterrissagem segura. E tenha certeza de uma coisa: todos quantos Deus levanta, Deus sustenta. Ainda que venham vendavais, tempestades, venham te agitar, te assolar, Deus te sustentará até o fim. Amém.